E a todos que elevam o pensamento. O som tá bom? Confirme para mim, por favor. Ok. Senhor Deus, pedimos permissão ao Cristo e aos guias e mentores espirituais de nossa casa para darmos início a mais um trabalho no plano material, agora também no plano virtual. Que tenhamos uma noite de muita luz, muita paz, que a gente possa compreender e entender o tema que será debatido essa noite e que a gente saia deste encontro melhor do que chegamos. Que haja muita luz e harmonia a todos. Bem, boa noite a todos. O tema de hoje é capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 13, mundos de expiações e provas. Vou ler para todos aqui. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais são inclinados também são o índice de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para aí expiarem suas faltas através de trabalhos penosos e de miséria da vida, até que mereçam ir para um mundo mais feliz. No entanto, nem todos os espíritos encarnados na terra encontram-se em expiação. As raças denominadas selvagens são constituídas de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais evoluídos. Vêm, a seguir, as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. São as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, em longos períodos seculares, conseguindo algumas alcançar a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos aí em expiação são, se assim se pode exprimir, como que estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por serem motivo de perturbações para os bons. Foram relegados, por um tempo, a conviver entre espíritos mais atrasados e têm por missão fazê-los avançar, pois levaram consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, encontram-se espíritos punidos entre as raças mais inteligentes. São para estas, também, que as misérias da vida têm maior amargura, por terem maior sensibilidade e serem mais afligidos pelo pesar do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece-se, pois, com um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir como local de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos aí têm que lutar, de uma só vez, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, reverte o próprio castigo em favor do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco, maior apelido é Mozo. Sejam todos bem-vindos. Como é que a gente vai começar a falar sobre mundos de provas e expiações? Para muitos, a gente não tem noção do que a gente é. Vou tentar falar da forma mais simples possível. Imagino que muitas pessoas que estão assistindo a gente são leigas no tema. Então, o que seria provas e expiações? O que seria o nosso planeta?
o que seria o título do capítulo, Há Muitas Moradas na Casa de Nosso Pai, de meu Pai. O que é reencarnação, etc, etc, etc. O pessoal está ouvindo? Está sem som? Cristina, você não está ouvindo? Porque aqui está tudo normal. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai, é porque a gente tem que entender e compreender que o planeta Terra é um dos planetas aos quais existe vida. Então, como é que eu vou entender isso? Se eu sou leigo e se eu não acredito nessas coisas? Fica complicado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: será que realmente só existe vida na Terra? Será que realmente a gente somos os únicos privilegiados nesse universo, onde só a gente tem condições, digamos assim, de viver? E já que a gente é único nesse mundo, nesse universo, por que a gente sofre? Por que existe tantas coisas ruins nesse planeta? Por que existe tanta dor, tanto sofrimento? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas enganam? Será que Deus criou um mundo único e nesse mundo só existe o mal? Onde o mal muitas vezes prevalece mais que o bem? Pois é. Então, para a gente tentar entender um pouco sobre o mundo de provas e expiações, a gente vai precisar acreditar e ter certeza que o mundo que a gente habita é um dos mundos que existem populações, existem espíritos que vivem. Então, assim, a partir do momento que eu acredito nisso, eu preciso entender uma escala de evolução. Existem os planetas tidos como os planetas que a gente pode chamar de primitivos, certo? Existem os planetas que são primitivos, que são aqueles povos recém-criados por Deus, que vão viver lá, como muitas vezes a gente ouviu falar do planeta Terra há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Como é que foi que nós vivemos há 4.000 anos atrás? Se a gente parar para pensar, quanto nós evoluímos? Porque o que acontece? Hoje, ao nascer hoje aqui na Terra, a nossa perspectiva de vida hoje já está em mais de 80 anos. Quem nasceu há 50 anos atrás tinha como perspectiva de vida 60 e poucos anos. Mas na época de Jesus Cristo, qual era a perspectiva de vida? As pessoas nasciam e quando viviam 40 anos, viviam muito. Então, se a gente parar para refletir, parar para pensar, a gente está vendo o quanto a verdade é que o mundo evoluiu. O quanto tem realmente sido uma oportunidade que a gente está tendo nessa evolução. Então, quando a gente para pensar no mundo de provas e expiações, a gente hoje tem que parar e refletir da seguinte forma: como é que o planeta Terra está vivendo hoje? Será que a gente é um planeta de provas e expiações que está no seu início? Ou será que a gente está no final dessa evolução, a ponto de passar a um mundo regenerado? A pergunta é bem simples, mas será que a gente tem consciência disso? Então, se a gente parar de forma consciente e refletir sobre isso, para mim, fica óbvio que a gente já evoluiu muito. Se hoje a gente já está tendo perspectiva de vida para viver mais de 80 anos, tem pessoas que já estão vivendo mais de 100 anos, tem um sentido para isso. Mas em que momento a gente está vivendo, já que durante toda essa história que a gente viveu aqui, todo dia é o fim do mundo. 2000 era o fim do mundo, 2012 era o fim do mundo, 2020 era o fim do mundo, as crises que estão ocorrendo, as dificuldades que a gente está passando. Será que realmente tudo isso que está ocorrendo é para o nosso mal? Não, com certeza não. A gente hoje precisa entender de todas as formas que a gente não sofre. Tudo que a gente está passando como, digamos assim, como dor, é uma necessidade que a gente tem de aprender. Talvez foi a nossa melhor forma de aprendizado. Porque assim, a verdade é que muitos de nós só sabem aprender através da dor. Muitos de nós não sabem aprender através do erro do outro. A gente vê o outro errando, mas a gente vai e faz a mesma coisa. Então, assim, por que há muitas moradas na casa do meu pai? Por que mundos de expiações e provas? O que são expiações? O que são provas?
Hoje de tarde eu estava vendo um vídeo que a gente lembra da seguinte forma. Quando eu estudo, para eu ser aprovado, digamos assim, para passar de ano na escola, eu preciso fazer o quê? Eu preciso passar uma prova. Então, prova muitas vezes é aquilo que a gente pede para passar, porque a gente estudou e se preparou para isso. Então, quando eu reencarno aqui, eu peço para passar por determinados tipos de provas, porque eu acredito que eu estou preparado para aquelas provas. E expiações é algo bem parecido, mas que expiações normalmente são coisas que a gente, digamos assim, precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Então precisamos passar por essas expiações. E muitas das expiações, quando a gente reencarna, não necessariamente precisaríamos passar. Só passamos realmente porque muitas vezes a gente persiste nos nossos erros, persistimos em fazer as coisas erradas, mesmo quando a gente tem consciência das provas que a gente pediu para passar. Um exemplo bem, digamos assim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio há 2000 anos atrás, ele pediu para passar por milhões de provas. Por que ele pediu isso? Já que ele não era devedor, mas ele queria mostrar para a gente que nós poderíamos vencer. Então, Jesus Cristo pede para nascer numa manjedoura? Sim. Ele poderia ter pedido para nascer em qualquer castelo, em qualquer palácio, em qualquer lugar. Pediu para nascer numa manjedoura. Jesus Cristo pediu para ser traído pelos seus apóstolos, por um dos apóstolos? Sim. Foi negado por esses apóstolos quando estava sendo julgado? Foi negado. Jesus Cristo teve a sua mãe vendo a sua morte? Sim. Será que essas dores são poucas? Será que Jesus Cristo, quando é massacrado ao caminho da cruz, ele sofreu pouco? Sofreu. Mas a verdade é que ele sabia disso tudo e precisava, sim, dar exemplo. Ele é considerado aqueles que reencarnam na nossa terra como missionários. Então, assim, se a gente pode reclamar de qualquer coisa, se a gente olhar Cristo como exemplo, a gente não pode reclamar de nada. E o objetivo da palestra de hoje, quando a gente pega um mundo como um planeta Terra hoje de provas e expiações, o objetivo principal da gente hoje é a gente ter consciência de que a gente não deve reclamar, que a gente deve parar de reclamar das coisas, porque nada que está ocorrendo com a gente é para o nosso mal. Tudo, absolutamente tudo que ocorre é para o nosso bem. Se hoje eu perco um emprego, é para o meu bem. Se hoje eu descubro uma doença, é para o meu bem. Se hoje eu perco um parente, digamos assim, é para o nosso bem. Por quê? Porque cada um de nós está vivendo um momento único de transição. Se a gente parar para refletir, em 1973, se não me engano, foi no programa Pinga Fogo, Chico Xavier falou, através do espírito Emmanuel, falou que a transição planetária da gente, talvez uma das hipóteses, é que a gente deixe de ser um planeta de provas e expiações até 2057. Se isso é verdade, não sei. Mas se for verdade, será que a gente agora não está vivendo exatamente o momento crucial de nossas vidas? Será que a gente não está tendo a oportunidade de estar vivendo a nossa última hora? E será que cada um de nós, que já passa a ter um pouco de consciência disso, não é considerado o trabalhador desta última hora? Até que ponto e até quando a gente ainda vai se colocar no lugar de vítima? Até que ponto e até quando a gente vai sofrer, quando na realidade a gente hoje só tem motivos para agradecer? Porque, por mais difícil que seja, a gente precisa ter consciência. Se nós estamos hoje reencarnados aqui no planeta Terra e estamos tendo a oportunidade de viver este momento, é porque Deus confia na gente. Ninguém reencarnou aqui na Terra para errar, para sofrer, para não conseguir. Todos nós somos capazes de fazermos parte de um mundo melhor futuramente. Todos nós temos o compromisso com nós mesmos de nos tornarmos espíritos melhores.
O mundo passa, por exemplo, por uma pandemia como o Covid. Só que, será que a gente para perguntar por que Deus está permitindo isso? Qual o intuito de Deus permitir que tantas pessoas sofram, tantas pessoas precisem ficar enclausuradas em suas casas, brigando, confusão, etc. Será que essa, na realidade, não é um momento que a gente tem para mudar? Então, assim, a gente tem uma tendência a olhar as coisas sempre pelo lado ruim, quando, na realidade, a gente deveria ter uma tendência para olhar sempre as coisas pelo lado bom. Porque quantos de nós não viemos, talvez, de outros planetas já expurgados, exatamente por não aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo agora, mais uma vez? Será que a gente veio de Capela? Será que somos de outros planetas? Porque o texto deixa claro, existem vários tipos de planetas de provas e expiações. O planeta Terra é apenas um deles. Mas que a gente está passando por um momento talvez único com relação a isso. Por quê? Porque além da gente estar tendo a oportunidade de evoluir, o próprio planeta está evoluindo. E com isso, o que é que quer dizer? Só vai permanecer no planeta Terra aqueles espíritos que condizerem com a energia do planeta Terra. Então, para eu ficar aqui, eu no mínimo tenho que ser tendencioso ao bem. Eu não posso mais ser tendencioso ao mal. Ah, você quer dizer que os mundos regenerados, que é o próximo mundo, ainda existe mal? Existe, mas bem em menor escala do que hoje existe aqui na Terra. Um dia desse, um amigo meu veio me perguntar por que as pessoas ainda faziam tanto mal aqui na Terra. E eu expliquei para ele exatamente isso. Porque nós somos um planeta de provas e expiações. E os espíritos que aqui habitam ainda fazem o mal. Ainda mentem, ainda roubam, ainda matam, ainda fazem milhões de coisas ruins, digamos assim. Mas, uma hora, eles aprenderão a nós, de alguma forma, não julgar. Porque se a gente for parar para refletir, a verdade é que se eu sofro hoje, eu reclamo, e a gente tem a tendência de achar que Deus está sendo injusto com a gente. Só que, como espírita, a gente passa a acreditar e a entender uma coisa chamada reencarnação. E aí, se for me dado a oportunidade de eu rever as minhas últimas 5 ou 10 encarnações, a conclusão que eu vou chegar é que Deus é muito bom com a gente. Porque Ele está permitindo a gente estar passando pelo que a gente está passando. E a gente vai descobrir que, de forma alguma, Ele está sendo injusto. Que o mundo está sendo injusto com a gente. Muito pelo contrário. Ele está demonstrando para a gente o quão é bom. O quanto Ele nos tem paciência. O quanto Ele nos tem amor, carinho. E o quanto Eles nos ajudam. Porque a gente não imagina, e a gente muitas vezes não tem noção, do quanto os espíritos que estão ao nosso redor têm nos ajudado num momento como esse. A gente tem tido medo, tem tido angústias, tem tido sofrimentos, muitas vezes por não entender, por não compreender o que está ocorrendo no mundo, mas quando na realidade a gente só precisava confiar em Deus. Será que Deus seria capaz de nos fazer o mal? Será que Deus seria capaz de permitir que nos façam mal de forma injusta? Será que Deus permitiria que algo injusto acontecesse com a gente? Pois é, não tem como acontecer nada injusto. Se estamos passando por dores, sofrimentos, é a nossa necessidade de aprendizado. Fomos nós que muitas vezes escolhemos passar por uma dor e um sofrimento, por uma prova ou por uma expiação. Essa, muitas vezes, é a coisa mais difícil da gente ter consciência. Porque como é que eu posso dizer que eu pedi para ficar tetraplégico? Como é que eu posso dizer que eu pedi para ficar cego? Como é que eu posso dizer que eu pedi para ter minhas mãos amputadas? Mas a verdade é que isso pode ter ocorrido sim. Mas isso sempre para o nosso bem.
sempre para a nossa necessidade de aprendizado. Como eu disse, se a gente tivesse a oportunidade de ter consciência do que vivemos e do que fizemos nas últimas encarnações, eu diria que a dor que Jesus Cristo passou seria muito pouco para aquilo que a gente quer aprender. Então, assim, a gente precisa confiar. A gente precisa entender o quanto a gente está tendo de oportunidade nesta vida para fazermos as coisas diferentes. Num momento como pandemia, quantos de nós pensamos no outro? Quantos de nós fizemos o bem a alguém, sem esperar nada em troca? Quantos de nós, de alguma forma, nesse momento, deixou de ser um pouco menos egoísta? Porque a verdade é que, eu posso falar por mim, assim que começou a pandemia, a gente começa a se preocupar com alimento em casa. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso. Abastecer para não faltar nada. Isso é um sinal de que eu ainda tenho muito que aprender. Porque a verdade é que não vai me faltar nada, a menos que seja a minha necessidade de aprendizado. Então, eu vou perder meu emprego, se tiver que perder, eu vou perder meu emprego. Eu vou perder minha saúde, se eu tiver que perder, eu vou perder minha saúde. Se eu tiver que perder algum parente, se eu tiver que perder algum amigo, se eu tiver que sofrer determinadas coisas, vai passar por aquilo que precisa passar. Não estou dizendo aqui que a gente deve se acomodar e esperar que as coisas aconteçam. Não, porque quando a gente reencarna, o bom é isso. A gente já tem plena consciência de que tudo o que está ocorrendo hoje poderia estar ocorrendo. Então, eu quando fui reencarnar, lá por volta de 1975, me foi dito, por volta de 2020, é provável que aconteça uma pandemia mundial, mas é melhor que aconteça uma pandemia com relação à saúde do que ocorra uma terceira guerra mundial. Então, se ocorrer a pandemia, agradeça a Deus, porque a dor e o sofrimento será muito menor do que uma terceira guerra mundial. Só que a gente não pensa assim. A gente só pensa que essa pandemia nos traz desconforto, nos traz dores, nos traz sofrimentos, se não a gente, alguém muito próximo, alguém conhecido. E a gente poderia estar simplesmente agradecendo. Que bom que não veio a terceira guerra mundial. Que bom que a gente está tendo oportunidade de se comunicar, digamos assim, por uma internet. Eu, quando nasci em 1975, não tinha isso. Então, imagine essa pandemia que está ocorrendo hoje em 1920. A verdade é que a doença, a gripe espanhola, matou quase 50 milhões de habitantes no mundo todo, se não foi mais, se não me engano. Então, assim, o mundo da gente só tem evoluído, só que a gente não enxerga. Porque imagine em 1920 um Covid. Talvez tivesse matado muito mais do que a própria gripe espanhola. Só que esses ciclos se repetem para a gente parar, refletir e entender que nada que está ocorrendo é para o nosso mal. O nosso planeta hoje passa por uma transição. E que bom que ele está passando por essa transição. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de estarmos reencarnados aqui. Porque no plano espiritual dizem, mais ou menos, hoje tinham 40 bilhões de espíritos no planeta Terra. Hoje já dizem que já estão em torno de 15 a 20 bilhões. Já diminuiu bastante. Mas muitos deles estão querendo reencarnar. E muitos não estão tendo oportunidade ainda. Poderão ter, poderão não ter. Mas a verdade é que a gente está aqui. A gente está aqui reencarnado. E essa oportunidade que a gente está tendo é única. Por que eu digo única? Porque a gente não sabe se a gente vai ter uma nova oportunidade de reencarnar no nosso planeta Terra. A menos que a gente aprenda a ser um espírito melhor e que faça por merecer viver em um mundo melhor de regeneração, que é o caminho do planeta Terra. Então, assim, o que é que a gente tem que parar e refletir? O capítulo 3, ele começa falando sobre os diferentes estados da alma
Depois ele vai falar das diferentes categorias de mundos habitados. Ele vai falar da destinação da Terra, as causas das misérias terrestres. E aí chega as instruções dos Espíritos falando sobre mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e provas, mundos regenerados e a progressão dos mundos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa ter consciência de que tudo que está ocorrendo hoje é, de alguma forma, para a gente tentar compreender. E para a gente tentar, de alguma forma, buscar encontrar a nossa paz. Então, qual o melhor caminho hoje para eu me tornar um espírito merecedor de viver em um mundo de regeneração? Eu preciso trabalhar o meu orgulho, eu preciso trabalhar o meu egoísmo, eu preciso trabalhar em mim a bondade, eu preciso ser mais caridoso, eu preciso levar para os irmãos paz. E como é que eu levo paz? Eu posso levar paz demonstrando de alguma forma fé em Deus. Porque assim, muitos vão chegar até nós falando que não aguenta mais sofrer, muitos vão chegar até nós falando que o mundo está difícil, que perdeu o emprego, que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu... Só que a gente vai ter que levar a todos eles paz. E como é que eu levo? Confiando. Para eu confiar em Deus, eu preciso de alguma forma ter essa consciência de quem eu sou e de onde eu estou. E que se eu estou hoje no mundo de provas e expiações, é porque eu estou longe de ser um espírito perfeito, longe de ser um espírito bom. Como diz o texto, Jesus Cristo fala: bom, só Deus, só meu Pai. Então como é que eu vou dizer que eu posso ser uma pessoa boa? Não, a gente está aprendendo. Agora sim, a gente pode sim dizer que a gente é uma pessoa que busca todos os dias a ser bom. Então, meu objetivo hoje, 7 de setembro de 2020, é de alguma forma ser melhor do que ontem. Amanhã, ser melhor do que hoje. E é tentar entender e compreender que vão ter pessoas que vão me fazer mal. Vão ter pessoas que vão querer o seu mal. Vão ter pessoas que não vão entender o porquê de estar acontecendo essas coisas. Mas independente de qualquer coisa, se você para pensar e para refletir, se Deus é justo e existe essa lei de justiça, nenhum mal vai acontecer a mim de forma injusta. Se eu saio daqui agora do centro espírita, sofro um acidente e fico tetraplégico, isso não é um mal. Foi uma necessidade de aprendizado minha que vai precisar que eu passe por essa, digamos assim, por esse acidente. Só que será que eu vou ter consciência disso? Ou eu vou reclamar? Eu vou dizer que Deus é injusto? Como é que pode? Eu tenho 45 anos, tenho saúde, tenho tudo, e agora me deixa tetraplégico? A verdade é essa, é que a gente tende a reclamar, a gente tende a não querer entender o quanto Deus tem sido justo para nós. Por quê? Porque uma expiação ou uma prova, muitas vezes, é tida como algo ruim, quando na realidade não é algo ruim. E se eu descobrir que o fato de eu cair ali naquela escada e ficar tetraplégico foi porque eu causei isso em várias e várias pessoas em outras encarnações, e aí eu pedi para passar pela mesma dor que eu causei o outro, será que depois de ter essa consciência e ter esse entendimento, eu vou realmente reclamar? Ou eu vou agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar, de alguma forma, aprendendo? Porque o escândalo muitas vezes é necessário. Ai de quem não faça. Então, todo o mal que eu fiz a alguém, eu não precisava ter feito. Mas a verdade é que todo o mal que alguém sofreu por minha causa, a pessoa precisava passar por aquele mal.
E aí, vou aproveitar a oportunidade. A verdade é que esses espíritos que sofreram mal feito por mim, eles vão precisar me perdoar. E eles vão precisar entender que hoje eu não sou mais aquele que fez o mal a eles. E assim somos nós. Qualquer pessoa encarnada hoje que chega aqui próximo a gente para nos fazer o mal, pode ter certeza. O mal que a gente sofrer, a gente deu causa. E o nosso aprendizado maior vai ser exatamente perdoar aquele que nos fez mal. É uma coisa muito complicada, porque a verdade é que só sabe é quem passa. Mas vivemos num mundo onde as pessoas matam por um celular, por um relógio, por um tênis, matam porque olhou diferente, porque a minha cor é diferente. Mas a verdade é que aquele que mata vai precisar aprender um dia a não fazer mais isso. Mas aquele que morreu, digamos assim, precisava passar por aquela dor, por aquele sofrimento. E o ensinamento não é só para aquele que parte. Muitas vezes, o ensinamento é para aquele que fica. Porque quantos de nós não falam assim, é tão estranho, os bons morrem jovens? É porque muitas vezes esses bons já cumpriram a missão deles. Então a gente vai precisar confiar e entender e compreender que a missão da criança que morre ao nascer, que morre a 1 ano de idade, que morre aos 2 anos de idade, 3 anos, que morre aos 10 anos de idade, não importa a idade, o momento. A verdade é que as crianças também já cumpriram sua missão. E às vezes a missão era exatamente vir aqui, passar por aquela dor, aquele sofrimento, sem reclamar. Porque o problema da gente hoje é que a gente ainda reclama muito. E a nossa prova, por isso que estamos no mundo de provas e expiações, a nossa prova maior é sofrer sem reclamar. A gente precisa sofrer, aprender a sofrer sem reclamar. É sofrer confiando que estamos passando por essa dor, porque Deus quer que a gente aprenda algo muito maior. Então assim, quem sou eu para reclamar de algo que está me acontecendo? Eu vivo hoje num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda sobre o bem exerce um tipo de poder, um tipo de, digamos assim, de possibilidades de ganhos, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade única que eu tenho de confiar e de aprender. Porque quantos de nós aqui não julgamos os políticos estão se aproveitando do Covid para roubar? Quantos de nós não estamos julgando aquelas pessoas que hoje estão fazendo festas aglomeradas, etc, etc? Quantos de nós não estão reclamando do chefe que nos obriga a trabalhar? Quantos de nós não estamos reclamando de tudo que tem ocorrido? A gente ainda tende a reclamar das coisas, quando na realidade a gente está perdendo a oportunidade de fazer o bem. Será que a gente, doando uma cesta básica por mês para alguém, não poderia estar fazendo diferença na família de alguém? Será que a gente não poderia estar aprendendo a não julgar o outro, porque o outro ainda não faz isso? É difícil. A gente está vivendo em 2020. Espero que a Covid acabe o mais rápido possível. Mas um dia desse eu estava escrevendo no meu Instagram e falei assim, e se as coisas piorarem? E se o mundo passar por uma transformação muito maior do que está ocorrendo hoje? Como é que eu vou reagir? Será que eu vou reclamar? Porque o objetivo de uma palestra para você falar sobre provas e expiações
e passar por essa transformação para um mundo de regeneração, é que muitas vezes a gente precisa entender que para fazer uma limpeza de uma casa, às vezes é necessário tirar tudo do lugar, fazer uma tremenda bagunça para varrer todos os cantinhos, para depois botar todas as coisas nos lugares. E se esse for o momento de Deus dizer assim para a gente: pessoal, eu vou precisar tirar as coisas do lugar, mas não se preocupem, eu estou preparando um lugar muito melhor para amanhã. Essa dor, esse sofrimento, essas angústias que vocês estão passando hoje, faz parte dessa limpeza, digamos assim. Mas de forma alguma, essa limpeza será para o mal. De forma alguma será para o nosso sofrer. Não. A gente vai aprender que tudo que tiver que ocorrer é para o nosso bem. Tudo que tiver que ocorrer será para o nosso bem. Absolutamente nada poderá acontecer para o nosso mal. Então, assim, e se as coisas piorarem? Não importa. Minha fé tem que aumentar. E se as coisas melhorarem? Também não importa. Minha fé tem que melhorar. Porque também o que acontece? Se as coisas melhorarem de uma hora para outra, será que eu vou me acomodar? Será que eu vou me achar agora uma pessoa boa? Será que eu vou pensar isso? E aí eu vou, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não. O momento agora de reflexão. O momento agora de aprendizado. E de agradecimento. Será que a gente hoje acordou e foi capaz de agradecer a Deus? Porque hoje é feriado. Deus, obrigado pelo feriado. Ou você reclamou porque hoje foi feriado e choveu. Eu estava na praia. Aí hoje eu estava na praia e não fui para a praia porque choveu. Então eu vou reclamar. Deus, você teve o ano todo para chover. Hoje, em pleno feriado, você faz chover? Mas a gente é assim. Quantos de nós não reclamam das coisas? Quando na realidade a gente deveria estar agradecendo porque a gente abriu os olhos. Quantos de nós vai sair daqui e vai poder ir para sua casa? Vai poder deitar em sua cama? Mas eu estou endividado, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desempregado, eu não sei o que eu vou fazer. Confie. O que eu mais tenho buscado encontrar a paz no Espiritismo é que eu aprendi que eu tenho que ter consciência de que tudo que eu estou passando, de alguma forma eu programei. Tanto para o bem como para o mal. Então, todas as coisas boas que acontecem comigo, de alguma forma, eu programei e fiz por merecer. E todas as coisas ruins que aconteceram comigo, de alguma forma, eu programei e fiz por merecer. A diferença está em como eu vou reagir a cada coisa dessa. Se eu aprendo a agradecer pelas coisas ruins, é um sinal de que eu já estou começando a aprender a evoluir. E é um sinal de que amanhã, talvez eu faça por merecer estar num mundo regenerado. Porque eu estou aprendendo a agradecer pela dor, pelo sofrimento. Então, a pergunta é: aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu preciso melhorar? Aonde é que Deus quer que eu aprenda? O que é que Deus quer que eu aprenda? Porque a verdade é que, será que eu estou conseguindo parar para refletir? Por que é que eu estou passando pelo que eu estou passando? Só que a pergunta também agora tem que ser da seguinte forma: por que é que o mundo está passando pelo que está passando? Porque uma semana atrás, na Bahia, tivemos terremoto. Ainda bem que foi algo muito pouco, pequeno. Mas e se não tivesse sido, fosse algo maior? Como é que a gente reagiria? Mas, se a gente entende que eu, como espírito, evoluo, eu preciso entender e compreender que a Terra também, como um ser, também evolui. Só que se eu estou desmatando a Terra, se eu estou poluindo a Terra, se eu estou fazendo mal à Terra, uma hora ele vai reclamar. Assim como o meu corpo.
Se eu só faço, se eu fumo, se eu bebo, se eu me alimento mal, uma hora o corpo vai reclamar. A mesma coisa no nosso planeta. Se eu poluo, se eu incendeio, se eu faço isso, se eu faço aquilo, uma hora o planeta Terra vai reclamar. E a gente não vai poder reclamar porque ele está reclamando. Porque nós causamos isso. Então, quem de nós recicla o lixo em casa? Eu não reciclo. Quem de nós busca uma alimentação melhor? Fala tudo que eu não faço. Então, assim, quem de nós se preocupa em comprar um carro que não polua? Eu não faço. Quem de nós evita, etc. Faz. Então, assim, a gente não vai poder reclamar depois. Eu não posso reclamar das dores e dos sofrimentos que eu mesmo dei causa. Ah, mas eu não sou isso. Tá bom que você não fez isso hoje. Mas provavelmente, como aquilo que eu falei, em vidas passadas, nós fizemos sim. Então, o que acontece? A gente vai precisar reconhecer, tem uma frase aqui que diz mais ou menos assim: é assim que Deus, em sua infinita bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. Por Santo Agostinho aqui, em 1862. Por quê? Porque cada dor e cada sofrimento que eu passar é um proveito que eu terei de progredir. Ninguém, absolutamente ninguém, e eu repito isso sempre, porque eu preciso aprender isso também, ninguém passa por dores e sofrimentos que não seja para o seu bem. E no dia que a pessoa aprender a perdoar aquele que lhe fez o mal, naquele dia é bem provável que a pessoa não mais sofra. Então, quantas pessoas hoje estão em depressão, estão sofrendo porque alguém lhe fez o mal, lhe traiu, lhe estuprou, lhe roubou, atirou em você, lhe empurrou, fez milhões de coisas ruins para vocês. E aí você não consegue perdoar. Enquanto você não conseguir perdoar, você não consegue deixar de sofrer. Porque a verdade é que o sofrimento de determinada coisa é, digamos assim, a palavra fugiu, mas é proporcional ao sentido que eu dou àquele sofrimento. Então, se alguém me estuprou e eu faço com que isso seja a maior dor e o maior sofrimento de minha vida, e que eu faça isso, que eu faça aquilo, no dia que eu conseguir perdoar a pessoa, aquela dor vai diminuir. Não estou dizendo que é fácil. Não. Muito pelo contrário. Estou dizendo que é muito difícil. Mas se a gente reencarna, e aí a gente volta para aquele ponto de que ninguém sofre um mal que não seja para o seu bem, para o seu aprendizado. Qualquer coisa ruim que nos acontece é para o nosso aprendizado. Então a gente vai precisar ter consciência que Deus permitiu algo que nos ocorresse para que a gente aprendesse. E aí, quando a gente se torna espírita, a gente acredita em reencarnação. A gente acredita, por exemplo, que eu, Francisco, pela história da humanidade, em outras encarnações é provável que eu tenha matado. Porque quem é que invadia um país e não roubava e não matava, muitas vezes não estuprava, muitas vezes não fazia mal ao seu inimigo? A história da humanidade é essa. No mundo medieval a gente atacava, fazia a mesma coisa. Hoje, em plena guerra, em 2020, muitos soldados fizeram isso também, pleno 2020. Então a verdade é que a gente ainda tem que ter consciência de que o mal existe no mundo, que nós sofremos muitas vezes, mas
sempre com o intuito de aprendizado. Uma frase que diz aqui de Emmanuel diz o seguinte: a provação é uma luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Okay. Então, o que acontece? As nossas provas e as nossas expiações são, como diz aqui, muitas vezes impostas pelo mal que a gente fez. Não nesta vida, muitas vezes, mas em outras vidas. Mas o que eu mais gosto de lembrar é que tudo isso é, de alguma forma, de forma consciente. Ninguém reencarna aqui, salvo raras exceções, sem saber as provas que passarão, sem saber as expiações que poderão passar, se não fizer isso, se não fizer aquilo. E ninguém está aqui no planeta Terra inocente. Que é muito fácil a gente querer ser inocente. Era muito mais fácil. Mas a gente não é inocente, não. Muito pelo contrário. A gente só tem a agradecer a Deus a oportunidade. O objetivo da palestra de hoje foi que a gente tivesse consciência de quem somos e de onde estamos. E o que precisamos fazer para onde queremos chegar. Então, assim, vamos trabalhar nosso orgulho, vamos trabalhar nosso egoísmo, vamos tentar, de alguma forma, fazer o bem. Existem várias formas de fazer o bem. Você pode fazer o bem ouvindo o amigo, não precisa fazer nada. Você pode fazer o bem abraçando o amigo, sorrindo. Você pode fazer o bem ajudando materialmente alguém, por que não? Se você pode, não custa nada tentar ajudar. Tem muita gente precisando. Fica a reflexão. O tempo já está se esgotando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escrita aqui. Que para variar eu escrevo um bocado de coisa e não sigo nada. Tem essa frase aqui que é bem interessante. Para finalizar, eu vou encerrar com essa. Não sei de quem é, porque eu achei em algum lugar e não me preocupei em buscar o autor da frase. A frase diz: deveremos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, assim, que a gente dê o primeiro passo. Que a gente faça. Que a gente não espere nada em troca, não. A verdade é que Deus já nos deu mais do que a gente merece. E a gente precisa reconhecer isso o quanto antes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que a gente tenha a sabedoria suficiente para fazer com que todos aqueles que estão ao nosso redor encontrem paz. Que a gente leve essa paz a todos, que a gente sorria e que a gente aprenda que se esse mundo é um mundo de provas e expiações, que está passando por sua fase final disso, que a gente faça por merecer continuar aqui, por que não? E que a gente consiga transformar esse mundo em um mundo melhor. E que a gente, como diz a frase, que a gente seja essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então que a gente julgue menos, que espere menos do outro e que a gente faça mais. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, Carlinha. Tchau, Mili. Tchau, Saulinho. Tchau, Epson. Tchau, Geisa. Gratidão a todos.
Vou dar o tema da semana que vem aqui antes de encerrar. O tema da semana que vem é capítulo 15. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 11, 12 e 13. Emprego da fortuna. Bom demais estar com vocês, viu? Gratidão a todos. Senhor Deus, pedimos permissão aos guias e mentores espirituais de nossa casa para encerrarmos mais um trabalho no plano material. Que aproveitemos esse momento para levar luz, paz, sabedoria e confiança. Confiança em Deus, em seus representantes, os nossos mentores espirituais, e que nosso mundo se torne um mundo melhor, cada vez mais, e que façamos por merecer estarmos aqui. Paz a todos. Tchau. Gratidão a todos aí.